Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Sou Carlos Leal e esta é a nossa rúbrica Biólogos no Ar. Queria começar por agradecer à bióloga de hoje, a professora Rosalina Gabriel. Queria começar por agradecer a sua vinda aqui ao programa Biólogos no Ar. Bom dia, professora. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo. Gostava de começar por uma pergunta pessoal, para quebrarmos aqui o gelo que não existe, porque já nos conhecemos há uns anos. Aproveito para revelar aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa, a professora Rosalina Gabriel não é nem nada mais nem nada menos do que a minha ex-orientadora de mestrado. Portanto, já tivemos a oportunidade também de nos conhecermos um pouco melhor. Então, professora, porquê é que escolheu, no fundo, ser bióloga? Olha, eu gostei muito de ver esta pergunta, porque eu penso que foi a biologia que me escolheu a mim e não eu que escolhi a biologia. Quando eu estava naquela fase de selecionar o curso que gostaria de fazer, na minha juventude, eu tinha pensado em medicina. Alguma coisa ligada às ciências da saúde, mas a minha segunda opção foi biologia, porque também era uma área que me fascinava. Eu hoje posso dizer que estou muito feliz de ter escolhido biologia. Foi uma opção certa para mim. Eu não sei como é que teria sido em medicina, ninguém sabe, mas esta segunda opção acabou por se revelar algo muito próximo das aspirações que eu tinha, de fazer ciência, fazer investigação, estar próxima de jovens, de pessoas que estão na força da vida, que têm ideias novas e que trazem perguntas fascinantes, e isso para mim é um motivo de grande realização. Estamos sempre em contacto com sistemas vivos e esses sistemas eu gosto de contribuir, conhecer, perguntar. Então eu penso que a biologia escolheu-me de alguma maneira e eu adotei. E hoje, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo sempre que sou bióloga. Já aconteceu também com outros convidados, outros biólogos, também falarmos sobre porque é que escolheram ser biólogos, e a maior parte deles todos têm algo em comum, que é quase como um modo de vida, nem vem a biologia como uma profissão, mas um modo de estar na vida, um olhar diferente perante tudo, e acho que isso é transversal aos biólogos também. A professora não acha? Há muitos biólogos. Sim. E há muitas maneiras de fazer biologia. É difícil fazer assim uma generalização tão grande dos biólogos, mas parece-me que as pessoas que eu conheço e que estudaram biologia ou áreas afins à biologia gostam da vida. E exato. isso é uma coisa que de facto é importante, ou seja, gostarmos da vida separa-nos se calhar de outras maneiras de fazer ciência, de olhar para os astros ou para as ondas ou para a geologia, exato, ou a química, coisa mais abstrata. Ou seja, sim, a vida tem esta característica única. Neste momento não conseguimos ainda detectar vida noutros planetas, é algo muito raro e muito terrestre do nosso planeta, mas todos os seres vivos são incrivelmente complexos. Então é possível olhar para a vida de muitas maneiras e eu penso que esta é uma delas. Olhar mesmo desde os micróbios, já trabalhei também com micróbios, até seres mais complexos ainda, como as árvores, ou os musgos, ou os animais. Há um campo, há tanta coisa para saber. E eu acho que isso é fascinante, é fantástico. Muito bem, professora. Agora queria perguntar-lhe aqui uma área que eu sei que a professora também tem muito trabalho feito aqui na região e não só, internacionalmente, relativamente à promoção da literacia científica e a inclusão da sociedade na própria participação. Por exemplo, ciência cidadã, projetos que envolvam as comunidades. Na sua opinião, qual é que deve ser o papel dos biólogos na promoção desta literacia científica? De alguma maneira, os biólogos, tal como todas as pessoas que têm licenciaturas, são privilegiados. E no nosso país e na nossa região ainda mais, porque não temos uma quantidade tão grande de pessoas que tiveram a oportunidade de frequentar o ensino superior.
com esse privilégio, que é ter estado numa universidade, ter sido formado para pensar criticamente, penso que qualquer cidadão deve intervir dentro das suas competências para trazer para tornar o nosso mundo melhor, para não ficar preso naquilo que parece muito óbvio, em opiniões que parecem sempre muito fáceis de dizer, é sim ou não, quer isto ou aquilo. E isso, na ciência, nós não conseguimos trabalhar dessa maneira, porque há gradientes, há complexidades que têm que ser tomadas em conta, e quando nós passamos por um ensino superior, por um grupo de anos em que várias pessoas nos ajudam a moldar o modo como pensamos e como olhamos para um gráfico, para uma figura, tem escala, não tem escala, inclui toda a informação, deixa alguma informação de parte. Ou seja, quando nós somos estimulados a utilizar o nosso sentido crítico e a nossa capacidade analítica, isso reflete-se em tudo o que nós fazemos na sociedade, seja no contacto com diversas pessoas, seja no concurso a projetos de investigação, seja na participação pública em determinadas áreas, pode ser ao nível da educação, pode ser ao nível da política, pode ser de muitas maneiras, conforme a pessoa se sinta melhor ou for para isso convidada. Integrada, não é? Exatamente, portanto, por mim, eu penso que as pessoas que têm este privilégio de ter tido acesso à formação, uma formação superior, que não está ao alcance de muitas pessoas, devem utilizá-la, e penso que é isso também que fazem. Isto não quer dizer que as pessoas que não têm acesso ao ensino superior não tenham ideias excelentes e não sejam para promover, não é nada disso que eu estou a dizer, é só que... informação privilegiada. A informação... As pessoas, ao receberem mais da comunidade, porque no fundo alguém paga impostos para se pagar às universidades, e esse esforço que é feito coletivamente pela sociedade deve ter um retorno. E o retorno é o retorno de cidadãos ativos, participativos, compreensivos para com a realidade e que gostam de a traduzir e de a trabalhar juntamente com todos aqueles com quem contactam. No sentido de um melhor bem-estar, harmonia na sociedade. Sim. Muito bem. Eu tinha aqui a lhe perguntar aqui relativamente a projetos e iniciativas, mas entretanto não resisto a perguntar à professora o seguinte. Uma professora falou há pouco na sua resposta em gráficos e ocorreu-me logo qual é a margem de erro daquilo que eu estou a afirmar. Eu acho que isso é algo que distingue uma pessoa que tenha tido um contacto profundo com a ciência, não só a biologia, mas a ciência, de uma pessoa que não tem. E eu queria dar um exemplo muito concreto que já falei aqui na primeira temporada com um ex-colega que é o Bruno Betancourt, que esteve muito à frente quando surgiu o início da pandemia de Covid-19. Ele esteve muito relacionado com os testes e com todo esse trabalho hercúleo de gerir esse processo todo na parte dos testes. E eu queria lhe perguntar, a professora que já tem décadas e décadas de investigação e também de educação ambiental, que é a área que também o coração seguiu, digamos assim, a professora nota a diferença a nível social, no geral, na sua rede social, na sua rede de contactos da professora, que é vasta certamente, se acha que as pessoas hoje em dia perderam um bocadinho o filtro, no sentido do sentido crítico, no sentido da margem de erro, e que se deixam um pouco levar, também derivada à facilidade da globalização e democratização do acesso à informação, os telemóveis, smartphones, e é tudo a um touch. Temos o Google, o Dr. Google, como às vezes brincamos e dizemos, e dá a resposta automática. E nós confiamos naquela resposta, eu não queria dizer cegamente, mas sem termos qualquer noção da margem de erro que está por trás daquele resultado que nos é apresentado. E também a outra questão, que é a questão do marketing, a questão comercial, porque é que esta informação é que me surge primeiro? É só por causa das visualizações que tenho, mas serão as visualizações por si só um critério de robustez científica ao nível de argumento? Estou a fazer uma pergunta já um bocadinho comentada, mas a professora está a perceber onde é que quer chegar. Sim. O que é que a professora vê ao longo destes anos? Vê estabilidade? Vê que as pessoas estão
Eu, em relação aos meus alunos, o que posso dizer é que eles chegam com o espírito crítico tão aguçado como sempre tiveram. Ou seja, nesse sentido... Isso é bom. Exato. É o que é esperado também dos jovens. E em relação às pessoas com quem eu contacto assim mais frequentemente, eu também não vejo falta de sentido crítico. O que às vezes me entristece é, entrando em alguns fóruns de mais relacionais, mas mais alheios, não é? Que nos parecem mais distantes das tais redes sociais. Exato. Parece que as pessoas têm mais facilidade em escrever coisas que se calhar não escreveriam se soubessem quem eram os seus leitores. Ou seja, parece que aquela distância que vai entre o meu computador no meu quarto e aquilo que depois é lido nos outros quartos todos, nos outros sítios todos onde nós temos acesso à informação, parece que retira uma camada de delicadeza, cortesia, boas maneiras que nós associávamos muito ao contacto humano. E que temos de continuar a associar, e é isso que nós queremos para os nossos filhos e netos. Ou seja, o espírito está lá, o espírito crítico, a capacidade de análise, tudo isto, eu penso que faz parte dos seres humanos desde o início dos tempos e há de fazer até ao fim. Agora, exatamente, acho que é intrínseca à espécie. Se nós temos mecanismos hoje em dia que permitem sermos mais diretos e mais frontais e às vezes menos corteses, sim, penso que temos acesso a mecanismos que não tínhamos quando eu tinha 20 anos e que precisamos de vigiar. É tudo novo, mas isso também é a vida. Eu suponho que no século passado havia estes contactos mais facilitados do que no século XIX, por aí fora. Ou seja, nós temos de nos ir adaptando e somos uma espécie adaptável, por isso eu tenho confiança. Eu queria particularizar esta observação que eu fiz na questão das fake news, na questão da desinformação. E dei o exemplo do Covid, não foi de forma inocente, porque a professora saberá certamente, houve muitas teorias dissimuladas e outras diretamente, e o mais grave, na minha opinião, e de outras pessoas também da nossa área da biologia que partilharam o mesmo, é quando estas opiniões não partem ou não são veiculadas por pessoas que, pronto, não tiveram contacto com a ciência, com margens de erro, com gráficos, com abundâncias, com filtros, com critérios lógicos e racionais, mas, pronto, essas pessoas, digamos assim, têm uma desculpa. Agora, quando vemos pessoas que tiveram uma vida dedicada à ciência e que se deixam enredar e que se deixam envolver nestas malhas de desinformação e defendem coisas absurdas, como agora uma rede de 5G de telemóveis é que criou uma mutação num laboratório em Wuhan e depois nasceram uns seres quaisquer e é assim. Mas há um filtro para isto tudo, que é a história. Ou seja, com o passar do tempo fica bastante mais óbvio o que é que aconteceu, real, exatamente, o que é que fica para a história, ou seja, o que é que se aprendeu e temos de confiar no processo humano de vida em sociedade. Por isso é importante, ou seja, de repente aparece um fenómeno como notícias falsas em catadupa e somos inundados por eles, mas dentro em breve, ou seja, há uma reação e a seguir a essa reação aparece com certeza mais algum rigor, maior perspectiva acerca do que de facto aconteceu. Por exemplo, eu penso que o aumento do número de pessoas que decide hoje em dia fazer uma alimentação vegetariana ou vegan, aumenta em resposta a um excesso de consumo de proteínas de origem animal. Com que nós temos. Quer dizer, eu lembro-me dos meus avós, eu tenho perto de 60 anos, os meus avós viveram durante muitos anos, portanto já foi há muitos anos, mas eles diziam, quer dizer, uma família de 8 pessoas, tinha 2 porcos, 3 galinhas, e era esse o consumo de carne que faziam durante o ano, portanto a maior parte era vegetal. Quando vem o bem-estar económico e social, e nós temos acesso à possibilidade de consumir carne de vários tipos, todos os dias, e peixe, todos os dias, a certa altura há um aumento que se calhar é exagerado e que é contrariado por outras forças que veem, não, mas isto não pode ser, e que leva muitas pessoas a
seguir um caminho contrário, oposto. totalmente oposto, não sei se bom, se mau, mas oposto, e que leva este equilíbrio de forças que depois, durante a história até evolutiva dos seres humanos, se há de, a certa altura, chegar a um equilíbrio ou algo melhor. Pelo menos eu penso que é assim. Ou seja, o facto de haver agora muitas fake news não quer dizer que nós fiquemos inundados por elas durante as próximas décadas. Não. Vamos encontrar mecanismos de nos proteger dessas notícias. Pelo menos parece-me que será por aqui. Muito bem. Professora, no contexto académico, que cursos, iniciativas ou projetos realizados ou que estejam atualmente em execução nos Açores, mais focados neste caso para a conservação da biodiversidade, dos ecossistemas, dos habitats, das espécies, a professora gostaria de destacar algum ou vários? Há vários. Eu penso que neste momento nos Açores, ao nível académico, e vamos começar por aí, mas não queria ficar só por aí, temos aqui na terceira os cursos de Natureza e Património, que é um grau de licenciatura, e o mestrado em Gestão e Conservação da Natureza, que já tem dezenas de anos, dezenas e dezenas de edições. O curso também aqui na Universidade dos Açores, na Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente de Ciências Agrárias, é um curso que não está propriamente vocacionado para a conservação da natureza per si, mas que está muito próximo, uma vez que se partilha o território, e portanto também é algo muito interessante para os jovens poderem pensar. E depois também tem os mestrados associados em Engenharia Zootécnica e em Agronomia. Em São Miguel, também na Universidade dos Açores, existe também o curso de Biologia, que está muito relacionado com, obviamente, com a conservação da biodiversidade, da ecologia e também a saúde humana e ambiental, ou seja, aquele conceito de uma só saúde, One Health, para as pessoas, para os animais, para os seres vivos, para o ecossistema. Portanto, temos muita investigação a ser feita nessa área, muito interessante. E depois, ao nível mesmo da região, temos várias iniciativas, algumas iniciativas de câmaras municipais, vou dar aqui o exemplo da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que esteve no processo de conservação das zonas úmidas da Praia da Vitória. Exatamente. E que tu conheces muito bem. Uma vez trabalhaste no Polo da Pedreira do Cabo da Praia. Trabalhámos. Sim, é verdade. Colossalmente nesse trabalho. Pronto, mas é um projeto muito interessante e da responsabilidade da Câmara, que aliás depois concorreu a fundos comunitários para promover aquelas zonas úmidas. Tem um projeto LIFE. Exatamente. Exatamente. E todos os projetos LIFE que estão neste momento a acontecer nos Açores. Os projetos LIFE têm a possibilidade de serem projetos não só de investigação, mas também de intervenção no local. E então isso faz com que possam ser adquiridas áreas, possam ser limpas de espécies invasoras e possa ser feita mais alguma comunicação em contacto com as pessoas das ilhas onde eles estão a ocorrer. Tem havido uma grande evolução nas últimas décadas, a professora... Sim, sem dúvida. É dessa opinião também. Sim. Os projetos iniciativos do envolvimento da sociedade, a participação cívica em campanhas e muitas vezes de voluntariado mesmo. Um aumento muito considerável. Eu quando vim para os Açores no ano 1990, portanto vai fazer 33 anos agora em abril, não havia, ou seja, a gestão das áreas naturais não era nada do que é hoje, ou seja, as coisas não estavam formalizadas da mesma maneira. Hoje em dia estão formalizadas. Havia planos de gestão, há um parque natural por ilha, que tem o seu diretor ou diretora e que centraliza a gestão de todas as áreas, podem ser vários tipos de proteção, todas as áreas dentro dessa ilha. Isso é muito importante. Facilita muito. E é mesmo dos melhores projetos que eu penso que existe, que tem vindo a ser mantido pelos vários governos dos Açores. Claro que também há 33 anos ou seja, alguns problemas não eram tão agudos como são agora. Eu penso que se agudizou o problema das espécies invasoras,
nomeadamente com a conteira, o gengibre falso, Hedychium gardneriano, também conteira ou roca de velha, também é chamada assim em alguns sítios. Norte, o sim, exato, o incenso também aumentou. Ou seja, algumas questões agudizaram-se, outras estão em vias de resolução. Por exemplo, não havia nada para as grutas, estes habitats estão particulares das ilhas vulcânicas e que nós temos e que são tão valiosos. Não havia proteção legal praticamente nenhuma. Hoje em dia existe legislação sobre esse assunto, e há vários projetos de investigação a acontecer. Portanto, há vários trabalhos ao nível da monitorização que têm estado a ser feitos, por exemplo, a monitorização de florestas. Vou dar o exemplo dos insetos e outros invertebrados, que está a ser monitorizado de 10 em 10 anos e já vai na terceira avaliação. Está a ser feita dentro do Grupo da Biodiversidade dos Açores, gerido pelo professor Paulo Borges. Ou seja, há realmente muito trabalho a ser feito. Só para dar aqui alguns exemplos. Ao nível do mar, há uma imensidade de trabalhos que desde sempre, então, ainda antes da biodiversidade terrestre ser algo muito mais estudado nos Açores, já a biodiversidade marinha era muito estudada e podemos recuar muitas décadas até às expedições do Príncipe do Mónaco, etc. Ou seja, há muita coisa a ser feita em termos de estudo da biologia dos Açores. E há ainda muita coisa para fazer. Nunca tem fim. Não. Muito bem, professora. Eu gostava de lhe perguntar aqui um dos projetos muito interessantes e gostava de lhe perguntar como é que foi a experiência do Azorlinho. Qual a importância desta tipologia de projetos em que há ali o saber fazer tradicional com as novas descobertas da ciência? Um bocadinho um passo atrás e um passo à frente. Pois estamos ali na interface. O projeto Azorlinho surgiu de uma possibilidade em 2013 de se pensar um projeto para o concurso, digamos assim, Acredita Portugal. Portanto, 2011 foi um ano de crise e por aí fora, e em 2013 havia uma associação que se chamava Acredita Portugal e que lançou este desafio: vamos ajudar a criar, financiar projetos interessantes que partam da comunidade. E 2 ou 3, 4 colegas juntaram-se e começaram a trabalhar neste tema, uma vez que nós sabíamos, lá está a importância da investigação, pelo trabalho de uma nossa aluna do mestrado de Educação Ambiental, a doutora Lúcia Silveira, sabíamos que o linho tinha vindo para os Açores, e nomeadamente para a Ilha Terceira, desde tempos muito remotos. Portanto, no século XVI já há freguesias onde se sabia que existia linho e que depois se manteve praticamente até ao século XX, mas no século XX deixou de estar presente. Eu gostava só de fazer aqui um parênteses a dizer como a importância de nós termos conhecimento escrito sobre vários temas permite depois pensar noutros projetos. Ou seja, quando nós não sabemos o que é que temos, torna-se muito difícil inovar, trazer crescimento para a região. Aqui, esta notazinha, este parênteses. No caso do Azorlinho, então nós juntámos-nos e começámos a trabalhar até formarmos uma associação. O que nós fizemos foi obter sementes, algumas vindas de São Miguel, outras vindas de 2 locais no norte do país, nomeadamente Monção, e ainda algumas sementes que estavam no banco de sementes da Universidade dos Açores e que nos foram confiadas. Então, fizemos plantações, várias vezes, de linho, para termos, ao menos, algumas sementes frescas, novas, para podermos semear e ceder a quem quisesse. Já fizemos algum trabalho de fornecer sementes a quem quis e que experimentou ter nas suas áreas de cultivo. E neste momento estamos em fase de preparar um protocolo com a Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas para ceder sementes deste ano, que vão ser semeadas agora na primavera de 2023,
para poderem ficar também no banco de sementes do Jardim Botânico do Faial. Para dar continuidade. Para dar continuidade, exatamente, para não se perderem estas sementes. Nós acabámos de criar uma associação. A associação tem 1 ano e estamos a tentar recrutar membros para a associação. Portanto, este tipo de projetos, já participei em várias associações, este tipo de projetos não vive sem pessoas, ou seja, não pode ser um clube. Uma associação é uma associação, um clube é um clube, ou seja, e nós precisamos de mais Portanto, pessoas. os nossos ouvintes que estejam a ouvir esta fantástica Podem ir ao Facebook Azorlinho, da Azorlinho e a Associação Azorlinho e dizer que têm interesse em receber alguma informação. Precisamos de muitos voluntários, com urgência. Obrigada. Professora, gostaria de lhe pedir agora que falasse um pouco numa das suas áreas mais fortes, e que tem trabalhado ao longo das últimas décadas, e se fosse possível indicar de que forma é que podemos usar os briófitos como bioindicadores da saúde, ou para quem está lá em casa possa não estar tão familiarizado com este termo, como bioindicadores, ou seja, como reflexos da saúde dos ecossistemas aos quais estão ligados. Os briófitos incluem os conhecidos musgos, que toda a gente conhece, e depois mais 2 grupos, um deles que é um fóssil, que são os antoceratas, praticamente, e outro que são as hepáticas, que é um grupo muito interessante e que está em grande evolução, mas que as pessoas em geral chamam musgos. São pequeninas, não têm sistema radicular, não têm feixes vasculares. Portanto, vamos pensar em musgos. O que é que eles nos dizem? Podem-nos dizer muita coisa. Uma das coisas que nós, que vivemos em cidades, podemos apreciar sempre é até onde é que os musgos chegam numa árvore. Ou seja, até que altura é que chegam. Se estivermos numa cidade muito grande, com muito tráfego, provavelmente vamos ver poucos musgos a ocupar os troncos das árvores, ou vão chegar até 10, 20 centímetros. Nos Açores, qualquer que seja a cidade, nós vemos que os musgos ocupam ramos que estão a 1 metro do solo, 2 metros, 3 metros, etc. É uma indicação da pureza atmosférica. Também, vivendo no Atlântico, em pleno Atlântico, temos esta facilidade. Aplica-se o mesmo princípio para os líquenes também? Aplica sim. Aplica-se a mesma... Já agora dizer que os líquenes são uma associação simbiótica entre uma alga e um fungo. Exato. E são mais coloridos e planos, etc. Muito bonitos. Muito, muito bonitos. Pronto, então isso é uma ideia. Outra ideia é o serviço que todos os musgos prestam aos ecossistemas onde estão em relação à captação de água e nutrientes. Mesmo aqueles musgos que são hepáticas, mais castanhinhas, que estão nos muros, à beira-mar, na serreta, nos biscoitos, no cabo da praia, mesmo esses, eles têm capacidade de absorver água. E não vou dizer que é uma água torrencial, mas pode fazer a diferença entre não termos água ou termos água no ecossistema. Pode fazer a diferença para a vida dos micro-organismos e dos invertebrados que vivem abrigados debaixo das suas folhinhas, ou seja, fazem diferença para o ecossistema. E isto estou a falar de cerca de 6 gramas de água por grama de peso seco da espécie. 6 vezes o seu peso. 6 vezes o seu peso. Mesmo os mais planos, os mais achatadinhos, que estão sobretudo nos muros. No caso de outras espécies, como o musgão, exatamente, do género esfagno, que ocupa em geral a parte central da ilha, nós podemos estar a falar de cerca de 40, 50 vezes o seu peso seco, ou seja, 50 gramas por grama de peso seco, o que é considerável, é verdadeiramente um lençol de água superficial. Lá no Centro de Ciência, no Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Agroturismo, em algumas ações que desenvolvemos lá, um dos exemplos que damos, e inclusivamente no campo, em trilhos, como os Mistérios Negros, temos a oportunidade de mostrar às crianças e aos jovens, tirando uma pequena amostra de esfagno, a quantidade de água que sai dali. E explicamos a importância do musgão e damos o exemplo do Natal. Aproveitamos esta oportunidade para voltar a fazer o apelo às pessoas que não arranquem musgão para os presépios. Existem outros musgos
que são igualmente bonitos e não têm de recorrer a esse que é tão importante, tão vital para as nossas reservas de água potável. Portanto, gostava de fazer só este pequeno parênteses. Sim. E dizer que, pronto, lá no Centro de Ciência também, em algumas atividades, tentamos sensibilizar e educar para a importância dos briófitos, não só com bioindicadores, mas para a saúde da sociedade humana também. Eu só gostava de acrescentar que nos Açores nós temos mais de 500 variedades de musgos, que é um número, ou seja, para ficarem com uma ideia, por exemplo, em Portugal, que tem uma área muitíssimo maior, existem cerca de 700 espécies e nos Açores temos 500, ou seja, nós estamos num verdadeiro paraíso. A luxuriância das nossas florestas naturais é muito devida a esta cobertura, é uma manga, uma esponja que está sobre as rochas, o solo, as árvores, as folhas. São características maravilhosas e quem puder fazer uma visita por estas florestas aconselho vivamente. Também vou replicar o mesmo apelo, também partilho da mesma ideia. E, professora, infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Gostava de ficar aqui a conversar mais algumas horas, mas não vai ser possível, portanto vou-lhe pedir uma resposta breve à última pergunta que lhe vou fazer e no final, mesmo nos últimos segundos, vou-lhe lançar um desafio, um pequeno desafio. Então a pergunta é uma pergunta pessoal, que é: ser-se bióloga, professora, e em particular nos Açores, é uma boa aposta pessoal? A professora sente-se realizada? Calculo que sim, para aquilo que já transmitiu, e acha que o seu trabalho tem vindo a ser reconhecido? Ser biólogo é extraordinário. Eu calculava, ia dizer algo do género. Eu tento sempre dizer às pessoas, sobretudo aos mais jovens, que eu sou uma pessoa muito feliz e tento sê-lo. Ou seja, ativamente a minha postura é de procurar a felicidade. Eu penso que isso está relacionado com o contacto que eu tenho com estas espécies com que trabalho, os briófitos, ou com as crianças com quem estou, no caso da educação ambiental, muitas vezes com crianças, às vezes também com adultos, mas o meu trabalho é muito feliz e eu sinto-me muito compensada por ele. O trabalho é reconhecido quando nós publicamos artigos, quando publicamos livros, é reconhecido pelos nossos pares. Isso tem importância porque nos diz que estamos no caminho certo. É reconhecido na sociedade. Bem, é reconhecido, suponho, pelos meus alunos, mas também não preciso de outros reconhecimentos. Ou seja, eu sinto-me muito feliz e grata por poder fazer este trabalho. Muito obrigado, professora. Pode-se afirmar que foi uma entrevista, tem sido uma entrevista feliz também. Estamos aqui a sorrir. E então o repto ou desafio final era que a professora imaginasse que temos uma série de jovens a ouvir esta entrevista lá em casa. O que é que diria a um futuro biólogo que esteja a ouvir esta nossa agradável conversa? Não tenha medo. Um conselho. Eu não sei, eu acho que o conselho que eu poderei dar dos meus 59 anos é não ter medo de seguir o seu caminho. Se sentem que é a biologia que vos vai fazer felizes, trabalhem por isso. As pessoas, quando eu comecei o curso, muitas pessoas diziam não há emprego para biólogos, mas a verdade... Ouvi a mesma coisa também. Pronto, eu acho que todos nós ouvimos. Talvez não recebamos muito, talvez não sejamos das profissões mais bem pagas, e se isso é um fator muito importante, então deve ser considerado. Mas se não é um fator muito importante e se o amor pelo estudo dos processos biológicos é algo fascinante, então acho que devem considerar uma carreira na biologia. Há muita coisa para fazer, há muitas possibilidades, desde trabalho de campo, como por exemplo eu faço, mas há muito trabalho no laboratório, há trabalho de pesquisa, muito trabalho. E penso que pode ser... Acho que deve ser considerado, deve ser equacionado, pelo menos. Muito obrigado. Foi mais uma vez uma tremenda honra ter aqui a professora e bióloga Rosalina Gabriel, que já foi também minha professora e orientadora de mestrado, como disse no início. E foi uma entrevista tremenda e gostava muito de poder dar continuidade e ter outras oportunidades de fazer outras perguntas tão profundas como as que fizemos hoje aqui, e agradecer mais uma vez à professora pela sua disponibilidade em vir participar no programa Biólogos no Ar.
desejar continuação das maiores felicidades. Obrigada. E vemo-nos por aí em breve com parcerias e atividades, certamente. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada por Até breve. Obrigado, professor. me terem convidado. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa. O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.